Que a graça e a paz de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Hoje estamos no dia de Pentecostes. Pentecostes gera a palavra pentecostal, relacionada ao Espírito Santo. Mas o texto de Atos dos Apóstolos nos fala, ao chegar o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em Jerusalém. Então, o que era Pentecostes na época? A época, Pentecostes era a festividade que lembrava a chegada do povo de Israel ao Monte Sinai. Eles saíram do Egito por volta do ano 1500 a.C. e caminharam no deserto até o Sinai por 50 dias. Era hora então de Deus se manifestar e Deus então chama Moisés para subir ao monte para buscar a lei. E o povo de Israel então aguardou o retorno de Moisés. Essa chegada, o 50º dia, foi lembrada todos os anos ao longo de 1500 anos, e o povo então se reunia em Jerusalém, mesmo dispersos, com perseguições, com guerras, com o domínio romano. Ainda assim, eles preservavam este bom costume de alguém da família ir a Jerusalém para então ouvirem a leitura da lei. E naquele dia, 10 dias depois da ascensão, Deus Pai e Deus Filho enviam o Espírito Santo para permanecer constantemente com a sua igreja, com o seu povo, e também para trazer uma mensagem de convencimento do mundo, do pecado, da justiça e do juízo. E sobre isto nós vamos ler no Evangelho conforme João, capítulo 16, os versículos 5 a 13, que diz o seguinte na linguagem da Nova Almeida atualizada: Eu não lhes falei isso desde o princípio, porque eu estava com vocês. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. São estas as palavras do Evangelho conforme João, capítulo 16, os versículos 5 a 13. Queremos meditar nesse dia na mensagem que tem por tema Mantendo a mensagem em movimento. A palavra de Deus não é palavra morta, mas é palavra viva e poder para a salvação. Quando anunciada, ela transforma vidas, toca corações, mexe com as pessoas, e as pessoas vão ter que optar pelo sim ou pelo não, ou pró ou contra Deus. E nós estamos apenas como anunciadores, como testemunhas da verdade. Não temos o compromisso de converter ninguém, apenas de lhe anunciar, e o processo de conversão somente Deus o pode fazer. Por isso, vamos meditar um pouquinho sobre o que é que este Evangelho quer nos ensinar. O Espírito Santo convence o mundo do pecado. A fé não pode existir por muito tempo na presença de um estilo de vida desafiador e pecaminoso.
O autor da carta aos Hebreus, capítulo 12, os versículos 1 e 2, diz: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz e, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Jesus subiu ao céu, a fim de preparar-nos lugar e, com o Pai, enviar o Espírito Santo. A fé não pode existir onde o pecado toma conta. A descrença é esperada em um ambiente pecaminoso. E o maior pecado de uma pessoa é a não aceitação de Deus. O ser humano quer viver a vida por conta própria, sua maneira, esquecendo-se de que um dia vai ter que se encontrar com este Deus. Querendo ou não querendo, Deus o chamará para a prestação de contas da sua vida. E quando alguém não se alimenta, e aí é preocupante quando irmãos na fé têm pouca sede da palavra, têm pouca sede e fome da Santa Ceia, não se lembram de que foram batizados, não leem, não meditam, não oram, não testemunham a sua fé, é preocupante, porque o não alimentar-se espiritualmente com a palavra de Deus e a Santa Ceia, naturalmente terá uma consequência em sua vida, o não crescimento espiritual, consequentemente, o crescimento do pecado. E o pecado efetivamente vai expulsar o crescimento espiritual e o temor da vida de quem assim age. Por outro, a fé pode existir na presença do tipo de obra convincente que o Espírito Santo está realizando. A palavra de Deus e a lei, aquela lei que Moisés foi buscar no Monte Sinai, junto com todas as outras orientações para o povo viver e toda a revelação da palavra, nesta palavra, nesta lei, o Espírito Santo nos convence por acusação. Temos à nossa disposição os mandamentos, são 10 ao todo, e não precisa mais do que isso. E todo o conjunto da palavra para nos ensinar o que é o certo e o errado. Então percebemos que há uma necessidade de mudança de pensamento, de ações, de palavras em nossa vida, de atitudes, e sabemos então também que somos miseráveis pecadores, como o apóstolo Paulo dizia, escreveu: o bem que eu prefiro não faço, e o mal que eu detesto acabo fazendo. Eu sou um miserável. Até quando, Senhor? A palavra nos mostra isso. Mas a palavra não encerra o seu processo de ensino por aí, mas nos mostra a doce mensagem do Evangelho que nos cura por promessa. O Espírito Santo nos convence também, nos converte a crermos que sem Deus nada podemos fazer, porém também nos ensina que com Ele somos mais que vencedores, somos herdeiros da vida eterna por sua graça, por seu amor. Porque o Espírito Santo nos convence de que há uma justiça maior, bem maior do que a justiça humana. A chegada do Espírito Santo, Pentecoste, foi o anúncio de que Jesus havia completado a sua obra com sucesso e distinção. Ele completou sua tarefa para que o Espírito Santo agora pudesse começar seu trabalho em escala mundial. O Espírito Santo continua a trabalhar sem cessar, ele não desiste, ele não desanima. A partida de Jesus é a evidência de que o que ele realizou é justo, perfeito e completo. Não há nada mais para fazer, porque Jesus consumou toda a obra da redenção.
Deus foi se revelando gradativamente. Deus Pai se revelou como Criador. Deus Filho, Jesus Cristo, se revelou como Salvador. E agora Deus, o Espírito Santo, se revelou como aquele que chama, que congrega, que ilumina e santifica espiritualmente. A chegada do Espírito Santo foi o próximo e definitivo passo para convencer o mundo de que a justiça triunfou sobre o pecado. Há uma grande garantia. O apóstolo Paulo referencia essa garantia em Romanos 8. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo de vocês, corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. A chegada do Espírito Santo proporciona uma oportunidade para que mais pessoas vejam a Jesus do que jamais poderiam vê-lo fisicamente. Tem muita coisa que dá e passa, mas o Espírito Santo veio para permanecer. O Espírito Santo vai a você, vem a mim, vai a todas as pessoas por intermédio da palavra anunciada. E por isso, participemos ativamente de testemunharmos aquilo que cremos. Cabe a você, cabe a mim, cabe a todos os cristãos testemunharmos que o Espírito Santo já veio. E que por isso, quando virmos alguém em pecado, nós também temos o compromisso de anunciarmos que o pecado não é da vontade de Deus, e sim que vivamos para Deus em vida santa e piedosa, dedicando-nos a Ele, testemunhando o seu grande amor, evitando, fugindo do pecado e nos arrependendo de pecados nos quais caímos. O Espírito Santo veio para permanecer e Ele está conosco hoje. E Ele vem por meio da palavra, Ele vem por meio da Santa Ceia, vem por meio do batismo. E por fim, o Espírito Santo tem mais uma tarefa, de convencer o mundo do juízo final, do julgamento de Deus. E ele anuncia já no versículo 11 do texto do Evangelho, de que o príncipe desse mundo, Satanás, já foi julgado. O príncipe desse mundo, Satanás, não pôde e não pode parar a obra de Deus. Mesmo que ainda exista 2/3 da população mundial que não serve a Cristo, portanto serve a Satanás, o pai da mentira, a pregação do Evangelho continua crescendo e mais pessoas são alcançadas e convertidas a aceitarem a obra meritória de Cristo. E por esta obra meritória de Cristo, toda a culpa de quem nele crê está perdoada. Não há mais nada a ser perdoado porque Cristo já fez. E, portanto, vivemos no perdão, vivemos na graça, vivemos no amor, como cidadãos do céu aqui na terra, para levarmos a boa notícia da salvação a todas as pessoas. Que privilégio é esse que Deus nos dá? Satanás é incapaz de nos deter. Satanás é incapaz de controlar a obra e o plano de Deus e o seu avanço. Temos, assim, o poder de Deus a nosso dispor. Quando falamos, não estamos sozinhos. Assim como Moisés, ao ser designado a libertar o povo de Israel das garras do faraó, Moisés se sentiu fraco. Estava há 40 anos cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro e perdera a habilidade da voz, da fala, do discurso e precisava enfrentar o faraó. Ele conhecia o faraó, mas teve medo. No entanto, Deus disse a Moisés, agora vá.
Eu serei com a sua boca e lhe ensinarei o que você deve falar. Assim, caro irmão, cara irmã, Deus está conosco e nos ensina o que devemos falar, porque Deus fez a nós, fez a nossa boca, fez a nossa fala e nos capacita a testemunharmos o grande amor de Deus por todas as pessoas. Como o Espírito Santo veio, a vitória de Jesus sobre o pecado é final e universal. Quando Jesus subiu ao céu, o Espírito Santo veio. Deus confirmou que o plano estava avançando exatamente como ele queria que avançasse. A mensagem é clara: o mundo é pecador. Satanás já está julgado. A esperança agora repousa tão somente sobre a justiça do Salvador, que derrotou o pecado e Satanás, e no Espírito Santo, que chegou para manter esta mensagem em movimento para alcançar todas as pessoas. A mensagem da salvação é uma mensagem viva, eficaz, que não pode parar e não pode ser parada. Por isso, caro irmão, cara irmã em Cristo, assim como os apóstolos, não cessemos de falar das coisas que vimos e ouvimos. A salvação é em Jesus Cristo. O amor do Pai nos mantém, e a presença da obra do Espírito Santo nos conforta na certeza da vida eterna. Compartilhemos este grande amor de Deus por toda a humanidade e também por você e por mim. Console-se, porque no Senhor a nossa fé realmente faz sentido. A nossa mensagem é verdadeira e Deus se importa conosco ainda hoje. Guardemos firmes esta confissão da esperança em Jesus Cristo, na presença do Pai e na comunhão do Espírito Santo. Amém. Nós queremos orar. Queremos orar por todas as pessoas que estão à nossa volta. Se você tem um familiar que não crê na palavra, coloque ele nessa oração, porque Deus tem o poder de converter, de transformar corações duros em corações que aceitem a verdade de Deus. Não desista nunca do seu filho, da sua esposa, do seu marido, dos seus pais. Não desista dos seus amigos. Continue falando, quer seja oportuno, quer não. A mensagem da palavra de Deus é o poder de Deus presente para a salvação de todo aquele que crê. Oramos. Gracioso e bondoso Deus, entregamos a vida de todas as pessoas que estão na fé, para que sejam assim mantidas, firmes e inabaláveis, e não desistam de pregar o santo evangelho da salvação por Jesus Cristo. Ó Deus amado, oramos também por aqueles que estão na fé, mas muito fragilizados, temerosos com os conflitos mundiais, temerosos com a saúde abalada, com finanças que não dão certo no final do mês e com tantas outras coisas como conflitos matrimoniais, conflitos familiares, conflitos entre irmãos e até mesmo pais matando filhos, filhos matando pais, irmãos matando irmãos. Tanta coisa ruim que nos assusta, Senhor amado, e por isso te rogamos, Senhor, carrega-nos nos teus braços. Ó Deus amado, queremos também orar por aquelas pessoas que negam Jesus, que rejeitam Jesus, que rejeitam o plano da salvação e que querem viver por sua conta. Ó Deus, tem misericórdia, perdoa o seu pecado e toca neles, e que a gente seja instrumento para levar o teu evangelho, a palavra de poder a estas pessoas. Que não cessemos de falar. Toma conta de nosso país, de nosso estado, de nosso município
e tudo que tiver que ser feito, as autoridades sejam inspiradas também por Ti, Senhor, que se submetam à Tua vontade, Senhor. Guarda, pois, a cada um de nós, firmes e inabaláveis, em Jesus Cristo, Salvador e Senhor nosso. Amém. Ó Deus Espírito Santo, conduz os nossos passos dia a dia. Convence-nos do pecado, convence-nos da justiça de Cristo por nós, convence-nos do juízo. Em nome do Espírito Santo. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Se você quiser participar do culto presencial, eles acontecem no primeiro domingo do mês, às 9 horas da manhã, na Rua Prestes Guimarães, 299. E na Vila Jardim, na Rua Isa Dipp, 400, no primeiro sábado de junho, às 19 horas. Que Deus abençoe você e todos os seus. Amém.